Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Lauren, seja bem-vinda. Obrigada. A gente se conheceu há um tempo, né? Sim. Talvez há uns 2 anos, não me lembro. 3 anos. 3 anos? Menos, sim. 3 anos, isso mesmo. E há pouco tempo nos reencontramos. Sim. E aí, nessa conversa, surgiu a proposta de falarmos um pouco e dividir com quem nos assiste um pouco da sua história. Sim. E conta um pouco da sua história para a gente, Lauren. Por que a gente fala assim de dor no coração? O que é isso e como Deus a curou disso? Bem, eu e meu marido, a gente sempre desejou ter filhos. Era um sonho muito grande. E a nossa primeira filha veio com uma enfermidade grande que foi superada. E aí a gente tinha uma expectativa muito grande com a segunda filha. A questão dela ser saudável e nos curar em relação a isso, nos consolar em relação a essa enfermidade da nossa primeira filha, que passou, ela foi curada e tudo foi superado. E aí eu tive uma gravidez muito saudável da nossa segunda bebê, muito saudável, tudo muito certo, aquela expectativa que todo casal conhece muito bem. E aí quando ela nasceu, eu estava com 9 meses de gravidez, ela já nasceu muito mal no parto e foram 22 dias de luta, ela ficou no CTI, não chegou a ir para casa e depois de 22 dias ela faleceu. E aí ficou aquele buraco, né? A gente conseguiu, depois de muito tempo, de pedir muito a Deus, de pedir consolo, ficou aquele vazio, né? Depois disso tudo, Deus ainda fez muita coisa na nossa vida, né? A gente nunca perdeu a esperança. Mas o que eu queria deixar claro é que é possível viver, é possível ter esperança depois de uma perda como essa. Porque inicialmente eu achei que eu não teria mais saída. Porque a tristeza é tão grande, é um vazio tão grande, é um desespero de achar que você não vai conseguir mais ter esperança para nada. Mas aí Deus vai trabalhando. Eu não sei se eu posso até fazer essa pergunta no sentido assim de quem sofre mais, se é a mulher ou o homem, se é o pai ou a mãe. Agora, certamente a mulher tem um vínculo muito mais forte com a criança, que querendo ou não, a mulher carrega no ventre, né? Você carregou durante 9 meses, ou seja, há uma interação, uma vida sendo gerada dentro de você. Mas o pai sofre também, você percebeu isso? Sim, e ele até me falava muito isso que você está falando. Ele falava assim, eu acho que meu sofrimento não é igual ao seu, porque eu não carreguei como você carregou, não ficou dentro de mim. Mas o pai sofre por 2 motivos, pastor. O pai sofre pela criança, que também é por ser pai, e sofre por ver a esposa sofrendo e se sentir impotente. Era isso que ele me falava muito. Eu vejo você sofrendo. Sua vida nesse tempo, para você, deu uma parada, ela parou parece completamente, sim. Eu fazia tudo no automático. Tudo no automático. Eu levantava de manhã e eu pensava assim, mais um dia para viver. Eu tenho que cuidar da minha outra filha, eu tenho que dar banho nela, preparar ela para a escola, eu tenho que cuidar da minha casa. É uma coisa que poucas pessoas sabem, mas a mulher que perde o bebê, ela tem licença maternidade da mesma forma. Olha, não sabia. Porque os direitos são para a mulher, não são para o bebê. Então, se o bebê falece, a mulher... A partir do momento que deu à luz... Ela tem 4 meses ou 6 meses. Então, eu tive 5 meses que eu fiquei em casa e foi um período assim, eu lembro que eu falava com meu esposo, falava assim, olha, eu estou tendo tardes super difíceis, porque o tempo não passava, tudo parou. Tudo parou, era um tempo de desesperança, um inverno rigoroso, assim, era difícil levantar e saber que eu tinha ali 12, 15 horas para viver pela frente. Você já tinha feito enxoval, quarto, tudo isso? Estava tudo pronto. Na verdade, como minha gravidez foi uma gravidez saudável, eu não tinha expectativa nenhuma de que acontecesse nada de errado. Hora nenhuma eu pensava que poderia acontecer alguma coisa. Não tinha diagnóstico nenhum que pudesse... Na gravidez, não. De uma certa maneira, assim, indicar, olha, você pode ter um problema depois de nascer. Nada, era tudo normal. Todos esperavam, inclusive a equipe médica, uma criança saudável. Na verdade, até o momento do parto, durante o parto, quando eu fui fazer a cesariana, foi uma cesariana, era esperado uma criança saudável. Quando ela nasceu, eu lembro que é uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida, aquele silêncio sepulcral, assim, na sala de parto. Não se ouviu nem o choro dela, porque ela já nasceu muito mal, e os médicos sem entender, a equipe médica sem entender, porque era esperado uma criança saudável. Uau! Agora, Laura, a gente conversava muito sobre isso e
falar sobre isso é um assunto muito delicado. Sim. E a gente só fala de assuntos delicados quando estamos curados. Então eu percebo que você já está curada, né? Graças a Deus. Fica a cicatriz, ou seja, existe uma marca, mas a dor, Deus, Ele restaura. Só Ele para restaurar e confortar. Sim. Agora, existem outras mães que passam por essa situação. Eu até conheci uma mãe saindo de um culto da Igreja Batista Lagoinha, a gente conversou um pouco, e o curso natural da vida, ou seja, a forma, a rotina da vida, a história de vida de uma família, do ser humano, ele geralmente é preparado para enterrar os seus pais. Quando o contrário ocorre, é um trauma. E como lidar com isso é uma grande pergunta, porque não tem resposta. Cada pessoa reage de uma forma. Sim. Agora, para você nesse momento, o que hoje você percebe passado por isso, tendo passado por toda essa situação, o que você percebe de pessoas que passaram ou que infelizmente vão passar por essa situação? O que essas pessoas precisam? Qual era a sua maior necessidade naquele momento? Porque eu já ouvi falar que palavras, em alguns momentos, só pioram, né? Olha, Deus sabe de todas as coisas. Não preocupa não, porque os caminhos de Deus, eles são perfeitos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nesse momento parece que suscita algo assim, poxa, se Deus sabia, para que deu? Tem uma série de questionamentos. Então, qual a maior necessidade que uma pessoa tem nesse momento? O que se precisa fazer para ajudar e como ajudar uma pessoa assim? Inclusive essas frases prontas, eu conversei com muitas mães que perderam filhos até mais velhos do que eu perdi. E essas frases prontas são interessantes, porque às vezes alguém chega para ela e fala alguma coisa do tipo, mas você tem que se acalmar porque Deus sabe o que faz. E para a mãe que perde um filho, a primeira impressão que tem é que aquilo não está certo. Eu conversei com uma mãe idosa que perdeu crianças como eu perdi, um pouco mais velhas, de 1 ano, de 2, e ela fala assim, até hoje ela fala isso, Deus leva todas as pessoas na hora certa, mas os meus filhos Ele não levou. Então ela continuou a vida dela até ficar idosa, achando que aquilo estava errado, porque realmente não é o natural. Né? A morte é uma estranha, é uma intrusa. Mas assim, o que eu tive que aprender a conseguir absorver para isso não ferir mais tanto meu coração e eu dar lugar a Deus, a glória de Deus, foi que eu só perdi uma filha, porque Ele me deu uma filha. Né? Logo depois veio uma segunda filha. Isso, então assim, aquela filha era dele. Se Ele não tivesse me dado o privilégio de gerar a Isabel, eu não teria perdido a Isabel. Então a filha era dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, sempre. Mas aí compreender isso é importante. É muito difícil. Muito difícil. Mas aí entra uma outra compreensão. Você teve a compreensão de que se Ele te deu o privilégio de gerar uma filha durante 9 meses, você conseguiu ser grata por esses 9 meses? É isso? Pastor, quando eu soube da morte dela, foi numa madrugada. E quando me ligaram do hospital falando que eu já teria que ir lá, eu e meu marido, foi uma cena que nos marcou demais. Nós ajoelhamos na nossa sala e agradecemos por aqueles 22 dias. Ajoelhados, nós oramos e agradecemos por aqueles 22 dias de vida. E depois que nós paramos para pensar, qual que é a diferença de uma vida que durou 22 dias e de uma vida de 100 anos? Para Deus é como um sopro. Ele tem controle sobre as nossas vidas, o tanto que Ele quiser dar de tempo para nós. Que seja 30, que seja 80, a vida é dele. O tempo é dele. O tempo é dele. O tempo é dele, o sopro da vida é dele o tempo todo. Né? E depois que a gente percebe que não é só porque é meu filho, porque é o meu bebê, que isso vai ser diferente. É interessante pontuar que você vivenciou isso. Porque uma pessoa que não vivenciou falar isso, as outras pessoas até que nos assistem agora podem falar assim, mas é muito fácil falar. Quero ver viver. Você vivenciou isso. Sim. E no meio de toda essa dificuldade, isso tem pouco tempo, 3 anos. Tem 3 anos, sim. Em meio a isso tudo, você conseguiu encontrar uma resposta que, para o seu coração, resolveu. Sim, e eu acho que tem a ver muito com a questão da iniciativa da pessoa que passa por uma tragédia dessa, por uma perda tão grande. Eu lembro que eu pensei o seguinte, falei, olha, eu sou nova ainda, não tinha 30 anos ainda, eu tenho a minha filha mais velha, tenho meu marido, meu casamento, e eu tenho uma escolha aqui nesse momento. Eu posso escolher ser amarga para o resto da minha vida e não ter mais esperança. E aí, como que eu ia conhecer mais de Deus, como que eu ia trabalhar para Ele, porque esse é o propósito da nossa vida. Ou eu posso falar assim, Senhor, o Senhor que fez isso.
Porque foi o Senhor que levou minha filha. Então, se o Senhor fez isso, o Senhor conhece meu coração e o Senhor vai poder trabalhar agora. Eu tenho aqui meu coração despedaçado. Eu não sei como que o Senhor vai consertar, mas o Senhor sabe. Uau. O Senhor sabe. E aí Deus foi pegando os cacos, juntando um no outro, né? Eu tive que fazer terapia um tempo, eu fiz um tratamento com uma terapeuta, uma psicóloga cristã excelente, e ela falava isso comigo. Ela falava assim: Lauren, a poeira, quando a poeira baixar, os cacos não vão para o mesmo lugar, eles vão para lugares diferentes, mas lugares melhores até, porque faz parte do trabalho de Deus tudo isso. Então, o trabalho de Deus no final, eu vejo que faz parte do meu desenvolvimento cristão, como serva, e eu me vejo uma pessoa diferente hoje. Você passou por uma experiência traumática, trágica, sim, e você muito. conseguiu vencer isso. Podem ter pessoas, existem pessoas que passaram por isso e não conseguiram vencer, Sim. e as suas vidas estão paradas nessa etapa? Eu vejo, a gente tem um grupo de mães que perderam seus bebês, a gente se encontra em redes sociais, se encontra pessoalmente, algumas são muito amigas, né? Eu tenho amigas desse contato. E eu vejo pessoas que estagnaram na amargura. Não saíram daquilo. Não saíram mais. E assim, acaba que aquele fatalismo toma conta. Tudo vai dar errado, é uma desesperança que chega e fica. Então, não é sempre que isso acontece, a pessoa tem que querer, ela tem que... Deus ajuda, a partir do momento que você tem aquela iniciativa e Deus te ajuda, as coisas vão caminhando, né? Mas tem pessoas que realmente ficam... Eu vejo pessoas falando assim, não existe superação, porque perder um filho é ruim demais. Perder um filho é ruim demais. Superação é uma palavra que você pode usar. O que eu acredito é em consolo e esperança e dias felizes após perder um filho. Existe. Hoje eu sou feliz. Eu tenho planos, eu tenho uma família linda, Deus me abençoa muito, nos abençoa, a mim e meu marido, mas a cicatriz está aqui. Hoje a minha filha não toma parte do meu tempo, como ela tomava antes, mesmo depois que ela morreu. A minha tristeza era tão grande que parte dos meus dias, parte das minhas horas eram dedicadas àquela tristeza. Então eu ficava com o coração pesado, o coração acelerado, chorava muito. Isso durou um ano, mais ou menos, aquele período triste. Hoje não, hoje eu lembro dela. Quando acontece alguma coisa que me lembra mais, eu choro ainda. Mas não toma mais parte do meu dia. Né? Você consegue lidar com isso? Você conseguiu vencer isso, não é, Lauren? Sim, consegui vencer a tristeza. Saudade dela, sempre. Vontade de reencontrá-la. É a nossa fé. É assim que nós caminhamos. Né? Só que isso não deixa meus dias piores. Entendi. Não me faz parar de ter planos, não me faz parar de ter esperança, que muita coisa boa ainda vai acontecer. Com certeza. Né? Então, isso que eu acho que isso é cura. Não esquecer, como muitas pessoas tratam, né? Algumas pessoas, depois que eu engravidei de novo e nasceu nossa terceira filha, as pessoas tratam como se eu não tivesse tido a segunda. Né? As pessoas querem jogar panos quentes, esquecer. Né? Ah, que bom que você teve mais uma filha, que você esquece aquela situação. Não, eu não quero esquecer. Faz parte do que Deus fez. A negação é uma estratégia para algumas pessoas para deixar, colocar panos quentes sobre aquilo. Mas a mágoa, ela está aqui dentro. No primeiro... É comum, Laura, a pessoa coloca pano quente nisso, ela fala, não, já esqueci, não quero lembrar mais, não toca nesse assunto, a família faz um acordo de não falar mais. Mas nós vivemos num mundo de relacionamentos. Então, de repente, essa mulher, ela tem no seu círculo de relacionamentos uma colega que engravidou e quando ela visita o recém-nascido para dar os parabéns para a família, ela revive aquele momento e isso vem para ela? Sim. Na verdade, ela só vai parar de reviver esse momento quando ela for curada. Ela precisa encarar os fatos. Precisa encarar. E assim, existe uma pergunta logo depois que você perde um bebê ou perde um filho, que é a pergunta, cadê aquela criança? Porque ninguém está esperando isso. Então, assim, se você vai à padaria, cadê o bebê? Porque você foi à padaria grávida durante 9 meses. Porque as pessoas te viram grávida. Sim. Nem todo mundo fica sabendo do falecimento. Então, se você for 6 meses depois na padaria que você comprava pão enquanto estava grávida, e o seu menino também? A pergunta vai vir, cadê o neném? Cadê o bebê? E aí eu pensava assim, gente, eu vou ter que ir na padaria, eu vou ter que ir no supermercado, eu vou ter que ir na escola da minha filha, eu tenho que encarar. Porque se não for agora, vai ser daqui a um tempo. Não adianta evitar. Né? E aí você tem que reviver a história. Contar a história várias vezes e o que aconteceu. E as pessoas querem saber detalhes. Aí aqueles que são curiosos, a gente não vai querer contar. Mas muitas pessoas querem saber por amor, por preocupação. É porque a mesma pergunta para você, para uma pessoa ela está perguntando a primeira vez, ela pergunta pela primeira vez. Mas para você é a centésima, a milésima. E é a dor revivendo toda outra vez. E cada explicação você revive todo aquele momento. Tudo de novo. Agora, você já teve
a oportunidade de ajudar outras pessoas nesse tempo, nesse período, de aconselhar, de estender a sua mão, de consolar, de confortar? Quando eu falo que eu acredito num trabalho grande de Deus nessa área, depois de tudo que a gente teve esse encontro com esse encontro nas redes sociais, a gente chama de Mães de Anjos. Na verdade, não é um grupo de nenhuma igreja, mas é um grupo secular, né? E os anjos são as crianças, né, que faleceram. Um grupo interdenominacional, um grupo independente. É um grupo que não é de nenhuma religião. A gente tem oportunidade ali de pregar o amor de Cristo, quem acredita no amor de Cristo, né? Mas tem pessoas ali que não têm fé nenhuma, né? E aí a gente, conversando ali, a gente se ajuda. Vieram mães que chegaram depois, outras que já tinham mais tempo de perda, e perguntavam assim, nossa, mas como você consegue ter planos? Eu ainda não tenho, eu sinto meu coração despedaçado. E aí, depois de muito tempo, eu comecei a trabalhar no hospital, no setor de pediatria. Então, lá, eu ainda convivo com mães, com pais, que convivem com a enfermidade de um filho, como eu convivi na minha primeira filha, sendo que depois ela foi curada e as perspectivas foram as melhores possíveis, hoje ela é uma criança normal, e convivo com pais, com crianças com perspectivas terríveis, e com perda de filhos também, que eu tenho que acabar acompanhando aquilo, como fonoaudióloga mesmo. Né? Então eu vejo que tudo faz parte de um trabalho de Deus muito grande, me preparando para me usar nos lugares que Ele quer, seja na internet, seja no meu trabalho, né? onde eu trabalho, seja com esse grupo de pessoas que eu conheço. Eu estou pensando, tem pessoas que talvez estão ouvindo agora, assistindo, e que não compreendem isso. Não. Gente, essa mulher é louca. Sim, sim. Como é que pode ser assim? Mas a gente percebe que uma vida entregue a Deus passa pela loucura. Não tem explicação humana, mas por Deus a gente compreende os seus caminhos, os seus critérios e os seus, vamos falar assim, as suas propostas e os seus propósitos para que isso aconteça. Sim. É maravilhoso. E hoje as suas duas meninas estão belíssimas. Estão, super bem. Eu sou suspeita para falar, né? Do tanto que elas estão, que são assim, tudo para mim, né? Correndo para lá e para cá, né? Eu vi outro dia. Sim. Eu acho que a gente não pode fixar no sentido de que para mim foi bom porque eu tenho duas filhas saudáveis. Porque Deus pode dar uma criança com enfermidade para uma família e abençoar da mesma forma e ser bom do mesmo jeito, como uma criança enferma, como uma criança que precisa de alguns cuidados especiais. Como teria acontecido se minha filha tivesse sobrevivido? Ela seria uma criança gravíssima. Então, se ele tivesse deixado ela sobreviver e não tivesse curado ela daquela enfermidade que ela vivia, e ela tivesse hoje dependendo de aparelhos, ele continuaria sendo Deus. É interessante que a vida, às vezes, a gente imagina que a vida é só uma linha reta, é uma forma contínua que sai de um ponto e chega ao outro com seu determinado fim já todo estabelecido. Mas, às vezes, tem um ponto fora da curva, um ponto fora da reta, e quando acontecem esses pontos fora da rotina de vida, da história, as pessoas que estão ao nosso redor, no mundo, no convívio social, elas não sabem o que fazem. Elas se veem tão desesperadas quanto quem passa pelo problema. Sim. Agora, essas pessoas que passam por isso, graças a Deus que vocês criaram essa ONG, não é uma ONG, né? Criaram um grupo de pessoas, é um trabalho para auxiliar, confortar, conversar, se encontrar. Esse trabalho é aberto, Lauren? Sim, é um grupo no Facebook hoje, né? Ele começou num site fechado. Qual que é o nome dele? É Mães de Anjos mesmo. Chama Mães de Anjos. Mães de Anjos, Gama Mães de Anjos. Na verdade, ele começou num site fechado, né? Que é o eFamilyNet, mas aí depois todo mundo migrou para o Facebook e aí ficou lá, né? Então, aí hoje eu nem participo mais tão ativamente, engraçado que parece que a necessidade vai mudando. Mas ficaram as amigas, que a gente se encontra mesmo, de conversar, porque a gente fala que a gente é irmã de alma. O que elas passaram, só eu sei, e o que eu passei, só elas sabem. A dor que você viveu, ninguém consegue E é interessante que quem perdeu um filho, só escuta quando alguém fala em sofrimento, quem perdeu o filho também. Então, assim, quem não perdeu e chega e fala assim, eu sei que você está passando, a gente pensa, não, você não sabe. Agora, não sabe mesmo. Agora, quem já perdeu, a gente escuta. É incrível. Por isso que assim, a minha aceitação até em vir aqui hoje é para falar, olha, eu perdi uma filha e há esperança. Há esperança. Deus faz muita coisa boa ainda. Vamos deixar Deus trabalhar, sabe? Foi horrível. Eu queria ter passado por aquilo, não. Mas eu queria ter passado por tudo que Deus
quer que eu passe. Logo, se ele quis que eu passe, estou aqui. Eu passei. Eu passei, né? Nós vencemos. A saudade dela existe. A mágoa, não é mágoa, é uma dor, é uma cicatriz. E existem pais de anjos? Não. Engraçado, não. Existem, mas eles não se manifestam tanto, né? O homem, eu acredito que todos são existem estudos, né, que querem direcionar. A mulher fala mais do que o homem, ok, pode ter mesmo. O homem é mais fechado, ok, é parte dele mesmo. Uhum. Mas eu acredito que o homem também sofre. Tem coisa que não é só estatística, né? 50% dos homens são assim, 70%. Não, o homem também deve sofrer com essa situação. Sim, e o homem homem sofre. A verdade é que ele não fala muito mesmo. E assim, pelo menos comigo foi assim. Se eu percebesse que meu marido estava chorando, eu estava triste, aí eu ficava mais triste ainda. Então, eu acho que ele teve aquela questão de não deixar a peteca cair, sabe? De sempre manter a casa em ordem e me deixar para cima, e o que me deixasse feliz, ele faria. Porque se ele deixasse o desânimo tomar conta, então isso para o homem é uma responsabilidade muito grande. Porque ele está triste, ele está frustrado, ele não queria que isso tivesse acontecido. Uhum. Então, além disso, ainda tem que sustentar a esposa. Né? Verdade. É muito Ou seja, difícil. o homem tem que estar ali no momento seu de angústia, de tristeza, para ele te ver bem. Sim, mas eu acho interessante também, algo que eu acho que é interessante ressaltar. Nesse período, eu conheci muito meu marido. A gente já tinha 7, 8 anos de casados, mas eu conheci mais ainda da personalidade dele. E hoje eu admiro mais. Que bom. Porque naquele período de crise, quando eu vi ele pegando na minha mão de madrugada, em meio a choro, falta de perspectiva, a gente não sabia o que queria acontecer, e ele falava assim, olha, eu não sei como vai ser, mas vai passar. Fica comigo, vai passar. Pega na minha mão aqui, nós vamos orar, e Deus vai responder. Ele nunca nos deixou sem resposta de nada, vai passar. E eu falava, mas como que vai passar? Ela vai morrer? Ela vai ser curada? Ela vai vir para casa com aparelhagem para respirar, para comer, para tudo? Ele falava assim, eu não sei, mas vai passar. E essa segurança dele foi um pastor para mim, né? Ele me pastoreou aquele período. E todas as vezes que eu desanimava de novo, pensava assim, tá difícil demais, eu chorei hoje o dia inteiro. Ele falava assim, vai passar, vamos embora que vai passar. Então, eu percebi que como é a ajuda do marido, né? O marido presente, ele não precisava querer explicar tudo, ele não precisava saber de todas as coisas, ele não quer trazer flores, não é momento de levar para sair para jantar, de trazer presentes, é o momento de estar do lado e falar, eu estou aqui com você, sei que você está sofrendo, mas conte comigo. Só isso. Chorar junto? Sim. E era exatamente isso. Eu falava, mas por que isso aconteceu? Eu não sei. Ele respondia assim, eu não sei. Então eu vi assim, apesar dele ser imperfeito, não saber, eu não tenho nenhuma expectativa em relação a ele, maior do que ele realmente é, mas foi um canal que Deus usou para me fortalecer. Né? Então, ele foi sincero, também... sincero e simples com você, né, Laura? Sim. Eu não sei, mas eu sei que Deus pode trazer a paz. Sim. Isso e ele falava algo muito importante, ele falava assim, vai acontecer, quando a gente viveu aquele momento de indefinição, se ela sobreviveria, se ela viveria com sequelas, ele falava assim, vai acontecer o que glorificar mais a Deus. Deus quer a glória dele, Deus não dá a glória dele para ninguém. O que for para a glória dele vai acontecer. Que seja ela sobreviver com sequelas, que seja ela ser curada, que seja ela o melhor morrer. Que ele tem, ele vai fazer. Isso. A glória dele, o que acontecer para glorificar, para a nossa família glorificar a Deus, é isso que vai acontecer. E foi isso que a gente percebeu, né? Deus trabalhou dessa forma. Esquisito falar a morte de um filho para glorificar a Deus. Mas quem conhece toda a história, quem vê Deus trabalhando na nossa família, quem vê o livramento que Ele nos deu, porque ver um filho sofrendo é ruim. É verdade. Né? Então, a gente percebeu isso. Deus fez a glória dele aumentar. Laura, eu sei que a sua história pode inspirar outras pessoas a viverem melhor. Ou seja, a vida não acaba, a vida não para. Não. Mas tomar essa postura ou assumir isso também é importante. Então, assim, graças a Deus pela sua vida. Que bom que Deus é presente na sua história. E a gente não é jargão nem frase comum feita, né, no senso comum ou popular. Mas quando nós temos uma esperança em Deus, é pouco mais fácil. Sim, em alguns momentos é diferente. Tudo diferente para a gente conseguir superar tragédias e momentos dificílimos da nossa história. Com certeza, sim.
Que bom que Deus foi presente com você, é presente com você. E que bom que Deus foi presente na vida do seu esposo e é presente e ele assumiu esse papel de líder, de cuidar de você e de dar sustento. E que bom que você tem a casa cheia, né? Ah, sim, com certeza Deus foi generoso, né? Nos presenteou depois. E como que depois que você passa algo assim, como que a gente valoriza mais os pequenos momentos? Com certeza. Né? A paciência com as crianças aumenta muito. É verdade. Aumenta muito, assim, eu me vejo muito mais paciente hoje. E como que eu vivo cada momento muito mais feliz. Às vezes eu coloco minhas filhas no sofá comigo, elas sobem em cima de mim, me beijam. E eu penso, Senhor, isso é felicidade, eu não preciso esperar mais nada. Não preciso esperar mais nada, a felicidade já chegou. Não tem aquela ansiedade por momentos felizes. A felicidade chegou, ela está aqui. Que bom. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, você quer deixar um número, um e-mail? Eu acho que pode ser pelo meu Facebook mesmo. Pelo Facebook, é Lauren? Lauren Durães Marins. Ou pelo Gama Mães de Anjos. Isso, aí tem que procurar o grupo na pesquisa do Facebook, né? Muito obrigado, viu, Lauren? Que Deus te abençoe muito e que continue te fortalecendo e te fazendo ser um exemplo a cada dia mais. Amém, amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.